Oiê, espero que esteja bem. Na aula de hoje vamos falar sobre finanças, do pessoal ao corporativo. Aula do módulo 3, Você mais Ninja. E a frase do dia é: riqueza é a ausência de necessidade. Ou seja, se você ganha todo o dinheiro do mundo e na mesma medida que você ganha, você gasta todo esse dinheiro, você não é rico. Riqueza é de fato ter mais do que as suas necessidades. Logo que para isso a gente não precisa de tanto dinheiro assim. Para quem não me conhece, prazer, sou Franciele Faria, mais conhecida como Fran, diretora de Growth aqui da Lietag. Let's bora para mais uma aula? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre o porquê de finanças, algumas noções básicas, risco e retorno, as instituições financeiras e, por fim, o planejamento pessoal. Então, o porquê de finanças, né? Porque é fundamental a gente saber do mínimo básico de finanças, porque elas estão envolvidas tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. E ela pode estar em várias vertentes, como as organizações, pessoas, famílias, empresas e no governo. Então, dentro da empresa, a gente pode dividir em 3 tópicos, que são o que precisa adquirir, que tem dentro da empresa, né? Que são as infraestruturas e o maquinário da empresa e as propriedades que ela possui. Também temos as decisões de curto prazo, que são gastos com produtos, marketing, o funcionário, a pesquisa e desenvolvimento, o comercial da empresa e, a partir disso, como é possível obter esse dinheiro. Esse dinheiro pode ser obtido com empréstimo, acionistas, sócios, com o lucro posteriormente, né? E, dito isso, temos o gerenciamento desses ativos. E esses gerenciamentos são necessários e podem ser feitos através dos demonstrativos. Temos também que ter toda uma programação, orçamento, processo, tudo certinho para que esteja tudo em ordem. Então, resumidamente, é isso como funciona a área financeira dentro da área empresarial. Mas e fora? Fora dela, a gente pode definir com 3 perfis, que são os empreendedores, os investidores e os facilitadores. Eu vou explicar com um programa, que é o Shark Tank, para quem conhece, para ficar mais didático. Se você teve uma ideia inovadora, que tem um objetivo, enfim, alguma inovação, e você vai nesse programa apresentar essa ideia, você é o empreendedor, o criador, o executor da ideia. Os jurados que vão estar lá avaliando, eles são os investidores. E a pessoa que escolher apoiar a sua ideia, ela vai ser esse investidor. Vai ser quem está emprestando e investindo esse dinheiro. A partir disso, tem os facilitadores. O que são facilitadores? São as instituições financeiras que vão fazer uma ponte entre você e quem escolheu investir em você. Então, podem ser bancos, seguradoras, enfim, é quem vai realmente fazer a ponte do dinheiro entre o empreendedor e o investidor. Então, foi uma visão geral sobre finanças, que mostrou sobre recursos, como obter dinheiro e um pouquinho sobre o gerenciamento. Então, como a gente viu sobre o gerenciamento, agora eu vou passar algumas noções básicas de como gerenciar tais ativos. Então, esses ativos eles podem ser gerenciados através de demonstrações financeiras, com alguns relatórios de dados para tomadas de decisões financeiras. Inicialmente, eu vou estar falando sobre 3 importantes tópicos que vão ser falados daqui para frente, que são os ativos, que são todos os bens e deveres da empresa. Eles podem ser de curto ou longo prazo. Temos o passivo, que são todas as obrigações para a empresa, também de curto e longo prazo. E
temos o patrimônio líquido, que é aquele valor colocado à disposição da empresa por cada um dos sócios, seja ele bens materiais ou bens financeiros. Então, primeiramente, o primeiro demonstrativo é o balanço patrimonial. Ele é um relatório que demonstra a situação da empresa, considerando o ativo e o passivo. Então, o que seria esse balanço patrimonial? São a soma do ativo circulante e não circulante, que vão ser iguais à soma do passivo circulante com o não circulante e com o patrimônio líquido. Do resultado disso, temos a receita bruta sobre a venda ou serviço desse determinado mês da organização. Ou seja, o ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. E desse resultado temos as receitas brutas. E sempre o ativo e o passivo mais patrimônio líquido são valores iguais, não podem nem ser um centavo de diferença. Realmente é sempre igual. Após as receitas brutas, nós temos que analisar o resultado líquido do determinado período. E ele pode ser feito através da demonstração do resultado do exercício, que são as receitas menos as despesas. Toda aquela que você ganhou, menos tudo que você gastou, e você vai ter o seu resultado líquido daquele determinado período. Temos também o fluxo de caixa, que é o relatório de entrada e saída da empresa. Então, ele pode ser dividido entre ativos operacionais, que são aqueles que estão ali diariamente, que são as vendas, o salário, o aluguel, impostos. Temos a atividade de investimento, que são ocasionalmente a capacidade produtiva daquele determinado negócio. E temos a atividade de financiamento, que são os empréstimos, os investimentos, o dividendo dos acionistas. E como funciona esse fluxo de caixa? Imagina que em determinado período, no dia 1º de um determinado mês, você vai fazer o seu fluxo de caixa. No dia 1, você vai pegar todo aquele dinheiro que você tem, vai anotar lá. E ao longo do mês, você vai colocando todas as entradas, tudo que você ganhou. E subtrai tudo que você gastou, toda aquela saída do dinheiro. Ao final, você vai ter o saldo do período, tudo aquilo que foi ganhado ou perdido nesse determinado período. E para a análise desses demonstrativos, nós temos alguns quocientes. Vamos dar início aqui com o endividamento total. E esse endividamento total, ele é calculado a partir do capital de terceiros sobre o ativo total. E o que ele mostra, né? O quociente de endividamento total compara o valor de todas as dívidas de curto e longo prazo, circulante e não circulante, com o total dos ativos desse resultado. E essa porcentagem, ela mostra a porcentagem de dívidas da empresa. Temos o coeficiente de liquidez, que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, o que o quociente de liquidez corrente mostra? Ele compara os ativos de curto prazo com as dívidas de curto prazo, e esse resultado ele demonstra a capacidade de pagamento que a empresa utiliza usando os seus ativos de curto prazo. Temos o coeficiente de lucratividade sobre vendas, ou margem líquida, que é o lucro líquido sobre a receita líquida, e indica o quanto a empresa ganha sobre as vendas. Serve para reconhecer o resultado, o percentual que a empresa ganha ou perde em relação às suas vendas. Temos o coeficiente do giro do ativo, né? Que é a receita líquida anual sobre o ativo total. E é uma medida de atividade que indica se a empresa está tendo mais ou menos atividades. Temos também o ROI, que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Ele mede a rentabilidade para os acionistas, é a rentabilidade somente sobre o capital próprio, sobre o que está em ascensão na empresa.
Temos o índice preço-lucro, que é o preço por ação sobre o lucro por ação. Ele mede o potencial de crescimento, a estabilidade de lucro e a capacidade de gestão. O índice de preço-lucro ele indica o crescimento de futuros líquidos. E temos também alguns termos usados nesse meio de finanças, como ação ou capital, que demonstra que o acionista é proprietário de parte da empresa. É um valor flexível e sem obrigação realmente do reembolso. Temos o mercado de ação ou bolsa de valor, que é o local de negociação dessas ações, né? E o preço ele é visto a partir da oferta e procura, sobre a oferta e demanda. Se está tendo muito, a demanda está alta, o valor é alto. Se está tendo pouco, a demanda está sendo pouca, o valor é mais baixo. O título, temos também o título, dívida, que quem é detentor desse título é credor da empresa. Ele é como uma espécie de empréstimo e o valor é devolvido na data do vencimento com os juros pré-definidos. E tem um mercado de título. Esse tipo de mercado ele pode ser governamental, municipal ou corporativo. E cada um deles tem uma característica própria de data de vencimento ou taxa de juros. Temos também o risco e retorno. E o risco ele pode ser definido como a incerteza sobre o que ocorrerá no futuro ou com a variabilidade dos resultados potenciais. Então, o risco e retorno ele mostra que quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Como, por exemplo, na poupança. O risco é muito baixo, mas o retorno também é bem baixo. E temos como por exemplo, o Bitcoin. O risco é um pouco alto, mas o retorno também é alto. Aqui a gente tem o gráfico mostrando, né, que quanto maior o risco, maior o retorno. E o investidor inteligente, ele escolhe os seus investimentos buscando o maior retorno, mas com o menor risco. Então, é preciso ter diversificação nesse investimento. Então, se você investir 100% do seu dinheiro em um determinado lugar, o risco de você perder esse dinheiro é um pouco alto. Então, se você investir, por exemplo, em um imóvel, numa poupança e no Bitcoin, o risco de você perder 100% desse dinheiro é mais baixo, porque ele está dividido em 3 partes. Então, a diversificação é muito importante nesse tópico. Como visto anteriormente, temos alguns perfis de riscos, que são os conservadores, o moderado, o arrojado, como podemos ver aqui. Então, o agressivo é aquele que investe tudo para tentar obter o maior retorno, e temos o conservador, que é aquele que está investindo menos porque ele realmente não quer nenhum risco. Então, é preciso ter bom senso na hora de investir. Se você não tem esse dinheiro, não é indicado que você invista um dinheiro, porque você realmente não tem aquilo. E a possibilidade de você perder é muito alta. Então, invista realmente aquilo que você sabe que não está precisando no momento. Aquilo que, se você perder, não vai ter um impacto drástico. Então, invista realmente pensando que há possibilidade de perda. Temos também instituições financeiras. E o que são as instituições financeiras? São aquelas que fazem um papel de intermédio entre o cliente e algum serviço financeiro. Temos algumas instituições financeiras conhecidas, como os bancos tradicionais, que são aqueles bastante conhecidos, como Santander, Banco do Brasil, Itaú, enfim. E temos os bancos de investimento, que eles estão mais relacionados com as empresas, que fornecem empréstimos para as empresas. E temos as seguradoras.
Por fim, temos o tópico do planejamento pessoal. E com uma regrinha básica, não gaste mais do que você ganha, gaste sempre menos do que você ganha. Adote uma vida coerente com aquilo que você ganha. Tenha sempre uma reserva mensal. Também não gaste tudo em cima da hora. E planeje realmente tudo que você ganha, tudo aquilo que você gasta. Tenha um planejamento ao longo do mês. Aqui vai algumas dicas do planejamento pessoal. Tenha sempre uma reserva de emergência. Ao longo do mês, faça uma caixinha, coloque numa poupança ou algum outro investimento, guarde esse dinheiro, tenha uma reserva de emergência, porque futuramente você possa vir precisar desse dinheiro e ele já vai estar lá. Então, deixe ele aí guardadinho. Tenha custos fixos baixos. O que são os custos fixos? São aqueles gastos com aluguéis, água, luz, alguma mensalidade que você paga mensalmente. Então, realmente faça uma análise. Esse aluguel está muito alto, eu não posso pagar por esse aluguel. Tente buscar outras formas mais baratas de se viver. E realmente faça um orçamento. Sei que pode parecer chato, você tá lá anotando no Excel toda vez tudo que você ganha, tudo que você gasta, mas depois vai tornar uma coisa habitual. E você tendo esse orçamento em mão, a chance de você ter um planejamento bem definido e bem desenvolvido é muito alto. Então você vai estar lá com todo o seu salário, tudo que você ganha, tudo que você gasta, a sua reserva mensal, o que você pode vir a conseguir com isso, um imóvel, um veículo. Então esse orçamento é importante para isso. Você vai estar realmente colocando no papel e vendo o que você está gastando. Se você está tendo um gasto excessivo com determinada coisa, ou se você pode estar sobrando um dinheirinho para comprar alguma coisa extra. Enfim, tenha sempre lá na planilha anotado. Então a aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com qualquer um de nós, pelas nossas redes sociais, enfim. Não esqueçam de ler a apostila e até a próxima aula.